Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 321. Eu sou o Guilherme, tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu. Todo mundo muito feliz com essa semana de 6 pontos, certo, Gibson? Isso que eu ia falar, foi até que a gente uma semana de 6 pontos, né, cara? Que alegria. Que alegria, a gente nem precisou jogar muita bola, né, Ana? Não, velho. Acho que até jogamos bola lá, foi um bom jogo na terça-feira, né? Hoje foi um jogo pragmático, né? São estilos diferentes, um estilo mais agressivo, outro estilo pragmático. A gente pode até considerar que já que tá todo mundo alegre, né? São variações táticas do Lázaro. Lazarismo. É. Mas vamos lá, meus amigos, começar falando do Coringão, certo? Não, antes de falar do Coringão, Gibson, a gente precisa fazer uma homenagem aqui nesse podcast 321. Nasceu o Vicente, certo? O filho do Icarão. Filho do Icarão. Mais um corintiano no mundo, mais um corintiano aí, sofredor, graças a Deus. Parabéns pro Ícaro, participante aqui. Temos mais um mascote na Irmandade. A gente já tinha a Gaia, né, do Fábio, e agora temos... Isso. A Irmandade aí expandindo, né, Dudu? E o seu, quando é que chega? Vai demorar, aqui vai demorar. O cara já tá de casa nova, já começa a montar um ninho ali, ó, na árvore. Colocar as folhinhas. Já deixou um quartinho separado. Ele falou, de repente. Não, sem pressão, Dudu, sem pressão. Mas tá aí, o Vicente nasceu, parabéns, Icarão. E a Irmandade toda tá muito feliz por você, enfim, se cuida, porque os próximos foi 26, anos... né, que nasceu, não foi isso? 26. 26 de janeiro aí, mais um corintiano na área. Tá com 3 dias de vida, porra. E nasceu pé quente, né? Nasceu pé quente. Nasceu ganhando clássico, porra. Numa semana de 6 pontos, logo no primeiro clássico, já ganhou. Vicente tá de parabéns. E aí, Ana, o que você achou dessas duas partidas? O Vicente deu muita sorte, né? Ah, sim. Ele deu sorte mesmo. Foi o que eu te disse, acho que são duas partidas diferentes. O Corinthians começou na terça-feira tendo que virar o jogo e conseguiu virar. Aliás, o Corinthians fez duas coisas essa semana que não estava conseguindo ano passado, né? Que era virar jogo e ganhar clássico. Fora de casa ainda, né? Fora de casa. A gente sabe que é Campeonato Paulista, tudo, mas o Campeonato Paulista também serve para dar uma moralzinha pro técnico que tá começando, tudo, né? E só lembrando, o ano passado o Corinthians conseguiu virar 2 partidas apenas, né? Uma no Paulista com o próprio Lázaro e outra no... Isso, e outra com já era o trairão da massa. Mudou o apelido, trairão da massa. Em Minas, né? Com 2 gols do Fábio Santos. Inclusive, viramos a partida também, essa aqui, com um gol de cabeça do Fábio Santos. Coisa rara, né? As duas viradas, enfim, as duas últimas viradas do Corinthians com 2 gols de cabeça do Fábio Santos. Mas eu te interrompi, desculpa. Mas o Corinthians, como a gente já tinha começado semana passada, em Itaquera faz um jogo mais agressivo, um jogo que tem mais oportunidades, né? Que o Corinthians acaba perdendo algumas. Depois, o jogo de hoje é um jogo que o Corinthians foi bem pragmático, assim, né? Se não me engano, eu acho que se você for pegar o número de finalizações no gol do Corinthians, foram 2 hoje. E acabou que fez 2 gols. Não estou dizendo que não é merecido, são estilos de jogos diferentes. O Corinthians fez um jogo correto, um jogo pragmático, um jogo que tentou atrair o time da Vila Sônia e deu certo. E a gente tem um time de mais categoria, então acabou prevalecendo isso. Mas eu acho que ele foi correto. Eu particularmente não gostei, não sei se a gente vai falar depois, eu não gostei das substituições. Mas a gente não vai tirar o mérito dele. Ele colocou o Watson nessa posição, o Watson fez 2 gols, então tem muito dele nessa vitória. Então, a partir de terça-feira, começou daquele jeito que a gente tá acostumado, que é tomar aquele gol no começo do jogo. Falar, cara, de novo, velho. É sempre no comecinho, ou no primeiro tempo, mas sempre no comecinho. Parece que os caras estão dormindo. Tudo bem, a gente conseguiu virar o jogo, enfim, não foi tão encrenca assim. Mas se tivesse feito isso, a mesma coisa no jogo de hoje, a encrenca era muito pior. Né? Que assim, quando eu falei isso, foi uma cagada dessa contra o Guarani, outra coisa eu falei contra o time da Vila Sônia. Né? O do Jardim Leonor, como diz o Dudu. Mas o jogo de hoje, eu achei que a palavra foi essa, o time foi muito pragmático. Né? Tipo assim, vocês querem ficar tocando bola? Tinha hora ali que tava 60% de posse de bola pro São Paulo. Toca a bola aí, meu filho. Aí, pum, esticava 2 bolas, gol. Pum. Resolveu a partida.
né? E depois ficou administrando, assim, o que eu achei ruim. Segundo tempo, deram muito espaço, né? Enfim, deixou os caras jogar muita bola. Tivemos sorte, assim, pra ser bem honesto, a gente teve sorte de não ter tomado um empate. Vamos lá, na partida, que nem a Ana falou em Itaquera, né? O Corinthians é muito forte lá. Eu vi dos 90 minutos, eu acho que o Corinthians foi mal nos primeiros 10 minutos, quando já tomou o gol, né? Com menos de 1 minuto. E depois também virou tudo, jogou, criou chances, mas fez o 2-1. Mas acho que os últimos 10 minutos deu aquela relaxada. Mas assim, o Corinthians conseguiu fazer o que era esperado, que era ganhar do time do Guarani em Itaquera. E já passando pro jogo agora contra o Jardim Leonor, também, né? E curiosamente foram meio que os dois times muito parecidos. Então, provavelmente, com exceção acho que do Fausto Vera, que é titular absoluto, né? Esse tá deve ser o time ainda, né? Esse deve ser o time titular do Corinthians aí, faltando o lado direito, vamos falar assim, que a gente não sabe se vai ser o Romero, se vai ser o Watson, enfim. Mas com a partida de hoje, o Watson vem crescendo, né? Ele já entrou bem na partida lá em Itaquera, quando a gente ganhou, se não me engano, do Água Santa, 3-0. Hoje ele foi muito bem também. O que me estranhou um pouco hoje foi o segundo tempo realmente do Corinthians. Não sei se eles acharam que estava bom 2-0, um placar mais tranquilo para administrar, e aí acabou dando muito espaço. E aí, entrando um pouco no que a Ana falou, eu acho que o Corinthians meio que se desmontou nas alterações. Aí foi um outro time e mostrou um pouco aquilo lá que a gente estava falando, né? Que aconteceu já faz um tempo, mesmo com o time do Silvinho, como no time do Trairão, de você ter um tempo bom e um tempo ruim. O Cássio foi muito bem hoje também, fez umas defesas importantes e impressionante. Quando o Corinthians também joga com o Renato Augusto, é outro cara que não tem como, eu não sei como ele não foi pra Copa, não sei como, infelizmente ele não aguenta os 90 minutos ou ainda não consegue jogar os 90 minutos nesse começo de temporada. O Paulista pode não servir para ver se o time tá bom, mas ele serve para ver se o time tá mal. O Corinthians ganhou hoje, mas ainda precisa melhorar alguns pontos aí táticos do time. Boa, Dudu, e vou puxar exatamente esse seu último comentário. Enfim, nas duas partidas, na primeira contra o Guarani, o Corinthians leva o gol com menos de 1 minuto, né? E hoje, de novo, no início do primeiro tempo e no início do segundo tempo, as primeiras chances foram do nosso adversário, que não marcou. E o Corinthians se deu bem nisso. Enfim, pra mim, o Corinthians não jogou bem em nenhuma das duas partidas. Não jogou bem em nenhuma das duas partidas. O time continua desatento, continua dependendo demais do Renato Augusto. Acho que o Renato Augusto é o nosso grande maestro, foi o grande destaque dessa semana, eleito 2 vezes craque da partida nos 2 jogos pela Irmandade Corintiana. Enfim, o Corinthians estava sendo pressionado no primeiro tempo de hoje, e ele acha uma bola ali com o Fagner, enfim, sai o nosso gol, e ali a partida muda, né? E o nosso adversário já fica mais afobado, e que poderia ser a gente se tivesse levado, porque eles tiveram chance também, acho que com menos de 2 minutos, o cara tava na cara do Cássio. Acho que o Corinthians começa ainda com energia baixa, as duas partidas, quer dizer, não começa com intensidade, com vontade. Apesar da vitória, apesar de tudo mais, até acho que o Corinthians jogou melhor alguns clássicos do ano passado, que saiu derrotado, né, do que desse, mas saiu hoje com a vitória, que era importante, enfim, especialmente porque a gente já vinha um bom tempo sem ganhar no estádio do adversário, eles nunca ganharam no nosso aqui em Itaquera, e é legal manter isso, enfim, a gente conseguiu ganhar aí com 2 gols do Adson, mas é muito pouco. Eu vejo o Corinthians que precisa evoluir muito mais. Eu acho que os resultados acabam escondendo 2 partidas abaixo que o Corinthians fez essa semana. Mas tá ótimo ganhando 6 pontos. Só pra falar uns dadinhos, Gui, você tá falando do jogar mal, né? A Ana também tinha comentado. Hoje a gente ficou com 40% de posse de bola, 60% dos caras. A gente teve 4 chutes no gol, 4 chutes a gol, só 2 foram no gol e os 2 que entraram foram gol. Ou seja, a gente aproveitamento 100% do que foi no gol, né? Os caras deram 19 finalizações no nosso gol, 7 no alvo, né? E não acertaram, fizeram um gol só. Então, olha a diferença de produção aí. E eu já tinha percebido isso no jogo passado, no meio da semana, contra o Guarani de Campinas, né? Que o goleiro deles trabalhou menos do que o Cássio. Enfim, fizemos 2 gols e tal, mas a gente não tava chutando e os caras estavam fazendo defesas espetaculares. O Cássio tem feito defesas espetaculares para todas as partidas. Defesas difíceis, ele tem feito todas as partidas. O goleiro adversário raramente faz. O Corinthians precisa forçar mais e atacar mais, pressionar mais o goleiro adversário, né? Você quer continuar falando alguns dados, Gibson? Eu posso ler os comentários aqui? Não, então, nesse jogo aqui hoje contra o time do Jardim Leonor lá, os caras tiveram 8 escanteios, a gente não teve nenhum.
a nosso favor. Acabei falando bastante do Renato Augusto, né? E como é que você vê esse meio, Ana, com o Renato Augusto e o Adson? Eu acho que, pra mim, essa é a dupla do meio, né? Titular, assim, por enquanto são esses dois, né? Pra mim também, eu não vejo outra possibilidade. Talvez quando... Eu acho interessante ainda no Paulista, quando voltar, se der tempo, quando voltar o pessoal... Talvez o Renato Augusto e Biro, eu acho que também poderia ser tentado isso quando ele voltar, porque ele tem jogado muito bem na seleção brasileira. Sub-20, Mas né? hoje, sub-20. Mas hoje eu vejo como Renato Augusto e Adson, acho que um complementa o outro. Acho que se fosse deixar Renato Augusto e Juliano, falta vitalidade. Ah, verdade, né? O Renato Augusto, que nem a gente fala, é a cabeça do time e por enquanto o Adson tá sendo o motorzinho ali, né? Ele começou o ano bem, né? Ele terminou o ano passado um pouco embaixo, mas esse ano ele voltou bem, voltou com tudo. Quando ele entrou no começo, né? Ele tava bem, aí sofreu aquele machucado lá, aquela lesão contra o Atlético Paranaense, ficou assim. Mas é muito bom ver o começo de 23, ele fazendo aí umas boas partidas, uns bons minutos, pra ele mesmo tomar confiança e agarrar de vez essa oportunidade, porque que nem eu falei, na minha opinião, meio que o time aí tá, a posição que tá em aberto em tese é a dele, né? Então é importante ele mostrar esse serviço aí. Eu nem acho que esteja tão aberto assim, Dudu. Mas o interessante, né, Gibson, essa visão do Lázaro, que já conhecia o garoto da base, né, e colocou ele no meio. O outro treinador tava colocando ele na lateral, na ponta e tal. Eu tenho preferido ver ele no meio. Eu gosto dele no meio. Assim, eu acho que o time tem que ter. Uma coisa que tem que se queixar pra caramba do VP é que era ficar sempre preso no 4-3-3, aquele esquema de jogo. Então, eu acho interessante o time poder jogar com 4-4-2, por exemplo, alguma outra variação, enfim, um 3-5-2. A gente não viu isso com o Lázaro ainda de usar 3 zagueiros. Com o VP a gente chegou a ver um pouquinho disso, né? Mas eu acho interessante, com o Adson um pouco pra trás, muda o esquema dos dois ali na frente, né? Porque não vai ficar aquele esquema que fica um aberto em cada ponta e o outro centralizado. Não. Né? O Yuri Alberto começa a ficar mais junto com o Roger Guedes. Apesar do Roger Guedes, a gente sabe que ele gosta de jogar aberto, né, pela esquerda. É o barato dele, né? O que ele curte fazer, né? Mas, né, ele acaba tendendo a... Agora, o que tá falhando nesse esquema, por enquanto, pra mim, ainda é o Yuri. E hoje o Yuri tá muito perdido na partida, por exemplo. Uma coisa que eu senti falta, a gente viu o adversário hoje fazer muito isso, era fazer o facão, velho, entrar pelo meio da defesa, sabe? Dar 1-2 ali e entrar rápido. E a gente não consegue jogar pelo meio, cara, né? Nossos 2 gols hoje foram jogados de lateral, lá no fundo, cruza pro meio, né? E aí o Adson tava ali pra fazer. Enfim, a gente tá falando do Adson, né? Eu acho que o Adson achou de verdade a posição dele. Eu acho que falta corpo pra ele jogar no meio. Eu acho que ele precisa ganhar mais massa muscular mesmo, pelas trombadas e tal, mas hoje foi muito bem. A grande questão é, a gente não tem reserva. A gente não tem muito reserva pro Renato Augusto, né? Acho que o Juliano tem uma característica, ele pode ser o reserva dele, mas é diferente. E pro Adson a gente tem menos ainda, né? Eu acho que o Romero não é um reserva pro Adson. O Romero, sim, gosta de jogar mais na ponta. Eu acho que o Romero começa a disputar a posição, talvez com o Yuri Alberto e com o Roger Guedes. Ele não deveria ser colocado nessa posição do Adson. E a gente não tem esse outro titular que dá essa vitalidade, como a Ana chamou, né? O que o Adson dá. E, enfim, como o Adson no ano passado também variava muito, né? Tinha bons jogos mais ou menos e tal. Ele flutuava muito nesse sentido de efetividade. Nesse começo de ano ele começa melhor. Vamos ver se ele mantém desse jeito. E aí sim, ele ganha a posição. E aí a gente vai ter uma dificuldade depois de manter o esquema com os reservas que nós temos, né? Vamos ler os comentários aqui. Marcos Pinheiro, Fausto Vera fez uma falta hoje, impressionante. Eu ia falar, a informação que pelo menos eu tenho é que ele treinou na sexta com bola, né? Ele talvez fosse pro jogo hoje, cogitou-se isso, né? Não sei se é mais pra atrapalhar a cabeça lá do nosso freguês, mas enfim. Então a informação que ele treinou com bola sexta-feira, acho que foi poupado hoje, até porque são raros, né? Mas essa semana não tem jogo, o Corinthians volta a jogar só no domingo. Então, acredito que se no próximo domingo ele não for para campo, ele vai voltar já que a sexta rodada, ele deve estar em campo já na 7ª rodada. E a Ana queria falar das substituições do Lázaro, né? Quer puxar esse assunto aí, Ana? Eu acho que ele inventou um pouco, na minha opinião, era que ele coloca o Paulinho. Porque o Paulinho tá 9 meses sem jogar e é um clássico. Tudo bem que tava 2-0 ainda, mas era um clássico importante pro Lázaro ganhar também. Não tô desmerecendo o Paulinho. Pra mim, o Paulinho é um dos melhores jogadores do time. Mas você tem que levar em consideração que ele tá 9 meses sem jogar. E a gente precisava,
de alguém com vitalidade ali para marcar. Depois que ele foi colocar o Bruno Mendes. Por que ele não entrar primeiro com Bruno Mendes e Juliano? E aí depois aos 40, 42, aí sim colocar o Paulinho. Para mim essa alteração foi errada e acabou prejudicando o time do Corinthians, porque o time do Corinthians acabou ficando atrás e sem saída. A saída era o Renato Augusto, que já estava cansado, e o Roger Guedes, que morreu ali no meio dos dois zagueiros do São Paulo, que ele não sabe fazer ele pode quebrar o galho, mas ele não sabe fazer essa posição. Eu acho que a gente não tem muitas opções no banco, né? Essa que é a verdade. O Corinthians não tem muitas opções no banco e é uma pena esses garotos estarem na seleção sub-20, né? Olha, sem dúvida, e Paulista é pra isso, né? Enfim, é a hora de testar essa molecada e botar pra ver o que eles podem oferecer. É agora. E eu acho que o Lázaro é um cara que vai dar chance pra essa molecada. Né? Ele conhece muito bem a molecada, não tem por que ele não abrir brecha pros caras, né? Enfim, um jogador que começou bem o ano, eu acho, e tem se mostrado mais à vontade com o Fernando Lázaro, é o Fagner, né, Dudu? É verdade, é o Fagner que a gente estava esperando ele ano passado, na verdade, né? Ele fez algumas boas partidas, se lesionou, não voltou tão bem, embora no final, em um outro jogo, ele até foi bem. Até acho que jogou bem a final da Copa do Brasil, mas infelizmente acabou perdendo o pênalti, mas ele fez uma boa partida. E o começo de ano está sendo excelente dele, né? Não é aquele Fagner, até pela idade, não sei, mas é bom ele voltar a ser o Fagner que a gente conhece, que é importante, a gente precisa dele, porque há quantos anos a gente já não tem um reserva para ele? 2023, por enquanto, ainda não temos um reserva para ele. E não sei nem se a gente vai falar, mas a Ana comentou, mas eu também queria fazer uma ressalva aí, vocês podem dar risada, mas pro Rony, hein? Acho que o Rony é um cara que, pelo menos, está também aproveitando... Vamos falar dele. Eu acho que o Fagner, o ano passado, sofreu muito com contusão, não voltou bem. E também acho que o Trairão da Massa queria que ele defendesse muito. Essa não é a especialidade do Fagner, né? A gente comentava aqui diversas vezes, ele tá muito preso. A gente tem atacantes muito bons, o Yuri e o Roger, mas na direita ainda não temos. O Romero não é titular, o Mosquito está machucado, então quem chega na linha de fundo pela direita é o Fagner. E chega bem, a gente sabe disso, é um dos maiores jogadores de assistência do Corinthians. Então eu tenho que montar um esquema para que ele chegue ao fundo e fique protegido. É isso que o Lázaro faz e que o Trairão lá insistia em não fazer de jeito nenhum. Pô, cara, o Fagnão dá uma segurança da porra, né, bicho? Quiser a gente ter uns 2, 3 desses no time, né? O Fagner é ridículo, cara. E o Fagner é a mesma coisa. O Fagner tem um preparo físico que é invejável, né, pra idade dele, né? E, pô, o cara tá em todas. Vai lá na frente, vai lá atrás, defende, ataca, faz tudo. Não, eu acho legal o Fagner tá jogando bem, se recuperando aí. Ele terminou o ano passado, eu vi muita gente da torcida reclamando, pegando no pé dele. E, enfim, eu não concordo de maneira nenhuma com essa análise do Fagner. O Fagner é um dos principais jogadores do Corinthians e tem tudo para continuar sendo. O problema é a reserva dele, enfim. O reserva dele hoje, para mim, deve ser o Bruno Mendes, né? Não o Portuga lá. Enfim. Então, Gui, mas o que eu lembro que todo mundo pegava no pé dele foi quando ele voltou da contusão. Que realmente ele voltou abaixo, ele não tava jogando bem. Ele teve um mês e meio que foi esquisito. Mas ele foi recuperando o ritmo de jogo, enfim, agora tá voando, né? O Bruno Mendes é o reserva do Fagner, do Gil, do Balbuena e do Rony. do Rony, do Queiroz, e joga em todas. Se vacilar até educação, né? Ele só não serve pra ser o novo Wilson Mano, porque no ataque ele não produz tanto. Mas o Wilson Mano no ataque conseguia ainda, né? Agora, nas defesas ali, o Bruno Mendes está em todas. Mas vamos falar do Rony, então. O Rony, para mim, está sendo uma surpresa aí. Acho que a passagem do Trairão da Massa deu confiança pro Rony. Enfim, acho uma pena ele levar cartão toda a partida, né? Mas ele tem se mostrado um bom reserva, né, Ana? Você acha que foi a passagem do Trairão? Eu não acho, não. Eu acho que foi mais agora. Eu acho que ele tem tido uma cabeça melhor agora, assim, de posicionamento, de como vou jogar. Ainda acho que ele dá muito passo para trás, ele dá pouco passo para frente, mas acho que esse ano ele tá melhor do que tava o ano passado. O ano passado, para mim, ele tava escantaneado quase, só menos que o Xavier. Acho que esse ano ele
se mostrou útil, assim, e acho que ele vai ser muito útil se ele continuar com essa cabeça. Não, ele não é nenhum. Ele não vai pegar o manto e sair jogando, matar a bola no peito, deixar ela cair, tocar, fazendo. Não vai fazer nada disso, mas ele tá sendo proativo. Ele tá entrando, tá ajudando, ele tá se matando em campo. O que ele correu no jogo até contra o Guarani, no que ele correu hoje, então ele tá se esforçando bastante. Não sei se para dar essa proteção para os laterais, para dar uma liberdade maior também pro Du ou pro Renato, mas ele tá fazendo um cão de guarda lá, é um pouco afobado, precisa melhorar algumas coisas, mas acho que só ter a questão da proatividade, de querer ajudar, tá em campo, se matando. Pô, é isso que nós corintianos queremos, então. Se ele puder assim, ele vai ganhar um. Não digo que ele vai se titular até com né, ter o Maicon, o Fausto Vera, mas ele vai ganhar uma vaga ali para ser um dos que vai entrar no decorrer dos jogos, jogar alguns minutos. Não, e uma coisa que melhorou muito é fácil de ver assim, o acerto de passe dele. Antigamente ele errava muito passe, ele era quase meio a meio. A chance dele acertar um passe era mesmo dele errar. E hoje em dia, pô, ele, pelo menos nos últimos jogos, quando eu vejo a estatística lá, ele tá acertando 85, 90% dos passes. Tudo bem, como diz a Ana, ele joga pra trás, né? Não é o cara que vai propor o jogo, enfim, armar a partida. Pra um cara que, na teoria, é o reserva ali, é o reserva que tá dando conta do recado, dentro das limitações dele, claro. Enfim, é um carregador de piano, né? É o cara que vai se matar ali pra, de repente, os outros aparecerem mais. E é isso que a gente tem que ver no Rony. A gente não pode exigir dele uma armação ou um passe muito preciso pra frente, enfim. Ele é o nosso cão de guarda, o carregador de piano. E eu acho que isso ele tá fazendo muito bem. Me preocupa um pouco os cartões. Eu acho que ele pode ter muitas chances. Eu acho que as contusões do Maicon me preocupam bastante, né? O Du vai embora no meio do ano. Enfim, a gente tem o Fausto Vera, o Cantígio. Eu prefiro o Rony do que o Cantígio. Então eu vejo o Rony ganhando bastante minutos. Talvez até ganhando a posição ali em algum momento do ano. A próxima partida do Corinthians é no domingo, né? A gente vai passar uma semana aí, domingo, 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena, contra o Botafogo de Ribeirão. Como é que você vê esse jogo aí, Ana? Como é que tá o Botafogo no campeonato? Alguém sabe? Botafogo ganhou ontem. Ganhou do Guarani, né? Ganhou do Guarani. Ele tá acho que no grupo dele ele é líder, se eu não me engano. Tá em ele é primeiro líder do grupo dele. A com 8 pontos. Se bem que é o grupo mais embolado aí também, né? Mas ele é líder do grupo com 8 pontos. Aí tem o Bragantino e a Inter com 7 e o time da Baixada em último com 6. Mas tá entre altos e baixos eles ali, né, também. É difícil saber como o Corinthians vai jogar, né? Mas eu espero que o Corinthians jogue bem, consiga uma vitória. Tá difícil de prever aí. Mas espero que já que a gente já tem uma boa vantagem, que o Lázaro também dê mais chance para outros jogadores. Por exemplo, o Wesley, o Matheus, que veio da base. Acho que a gente poderia ver eles um pouquinho mais, já que os outros não voltaram. O Corinthians já tem uma boa vantagem, acho que o terceiro colocado está com 4 pontos. Acho que poderia mesclar um pouco mais ali, ver um pouco mais do Matheus Bidu, deixar descansar um pouco o Fábio Santos. Apesar de jogar uma vez só por semana, acho que poderia usar esse jogo para dar uma rodada mesmo e a gente ver outros jogadores. Olha, cara, por jogar em casa, eu acho que esse jogo tem que jogar pra ganhar, cara. Quero que se dane se o Botafogo tá no momento bom pra eles no campeonato. Enfim, o grupo deles tá emboladão ali. Mas a gente vai jogar em casa, com a torcida, cara. Então, pô, tem que ganhar, não tem essa. Se ficar cedendo empate pra esse time, não dá não. Eu também acho. Eu sou favorável. Eu até, como a gente não vai jogar durante a semana, até sou favorável que entre um time mais titular contra o Botafogo, por ser em casa, para apoio da torcida, a gente sabe que é diferente. E aí, dependendo do que fizer, são 5 alterações, você já vai rodando um pouco no jogo, e aí poupa depois mais os jogadores no próximo jogo, que é fora de casa. Acho que em casa, até por causa da questão da torcida aí, que já não sei quantos jogos são, acho que são mais de 30 jogos, com mais de 30 mil pessoas em casa, então monta um time mais forte, obrigação de vencer, e aí depois na próxima partida você poupa os caras que estiverem mais cansados. Só precisa tomar cuidado com essa desatenção no início de cada tempo. O Corinthians precisa começar a jogar 100% atento nesses primeiros minutos, né? Tá dando muita chance pro adversário. O adversário sempre tem chances antes da gente. Isso tem que mudar. Que comece nesse domingo aí contra o Botafogo de Ribeirão. Que é 6h30 o jogo, hein, pessoal? Mesmo horário de hoje, então
A live semana que vem também vai ser um pouquinho mais tarde. E vamos lembrar da lojinha aí, Ana, da lojinha da Irmandade. Já tô com a camiseta aqui, camiseta que veste super bem, super boa. Vocês podem aí adquirir tanto a camiseta quanto a canequinha, né? Que tá aqui embaixo, o Dudu tá mostrando a caneca. Vocês, por favor, adquiram os dois, se possível, né? Pode dar de presente pra mãe, pra filhos, primos. Só não dá pra sogra, que sogra é coisa de trairão. A gente tem o link aqui, pode estar em cima e embaixo, vocês vão achar o link em algum lugar, dependendo da rede sociais que você está vendo, né? Mas comprem aí e aproveitem e já comprem essa semana e no domingão já vão na Arena, na Neoquímica Arena com a camisa da Irmandade e mandem pra gente a foto que a gente reposta nas nossas redes sociais aí. É isso aí, meus amigos. Lembrando que tá a preço de custo aqui, quanto que a gente gastou para fazer, produzir e colocar para vender no Mercado Livre é o preço que a gente está colocando para vocês aí, para todo mundo ficar mais lindão com a camisa da Irmandade e o café mais gostoso, né, Gibson, com a caneca da Irmandade. Não vai ser dessa vez que a gente vai ficar rico. Não vai ser dessa vez. Ô, Ana, e o futebol feminino tem novidades? Elas devem começar a jogar essa semana já, é isso? Domingo o Corinthians joga contra as meninas do Atlético Mineiro. Vai ser no estádio do Água Santa, vai ser no estádio de Diadema, porque a Fazendinha tá trocando o gramado também. Como tem jogo do Corinthians no domingo também, fazer 2 jogos seria pesado porque acabou de trocar o gramado da Neoquímica também. Então, mas pediram para ser um gramado bom, decidiram que vai ser em Diadema. A única coisa que desfoca certo é a nova contratada Duda Sampaio, que foi eleita a melhor jogadora do Brasileirão. Ela veio com uma lesão do Internacional, então ela vai tratar primeiro antes de estrear do Corinthians. Lembrando que esse jogo essa competição é uma semana só, então a Supercopa começa dia 5, termina dia 12. E é só mata, então um mata domingo, um mata no meio de semana e outro mata no outro domingo. E como deu muita polêmica a história da premiação ano passado que não teve, a CBF resolveu não divulgar que não vai ter, se vai ter ou se não vai ter premiação. É a maneira mais fácil de sair da polêmica. Vai ter premiação? Não sei, de repente, quem sabe. Bem. Vai ter que fazer as contas de quanto patrocínio teve para ver se sobra alguma coisa para premiação. É uma pena o futebol feminino estar vivendo esse momento tão interessante futebolisticamente, dentro de campo, com a torcida apoiando, e o profissionalismo não acompanha isso, né, da CBF, das federações e, enfim, e alguns clubes aí também. É uma pena. Mas tá aí as meninas começando o 2023. Que acompanha a gente, vão lá prestigiar as meninas. Vão com a camiseta da Irmandade, né? Exato. Bom, é isso, meus amigos. Vocês querem fazer mais algum destaque, falar mais alguma coisa? Só que vai ser deprimente passar a semana inteira sem ter jogo do Timão. Quando ganha é assim, isso, né? Quando... Mas é isso então, meus amigos. Chegamos ao fim desta live, deste podcast 321. E o Gibson, que tá aqui, vai lembrar nossas redes sociais, certo, meu amigo? Vamos tentar, porque tem um monte, cara. Então, com calma. Ao vivo aqui a gente está no Facebook, no YouTube e no Twitch. Não Twitter, Twitch. Temos também o Instagram, o Twitter, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles Irmandade Corintiana com TH. Só no Twitch. Não, Twitter. Não, Twitter, que é Irmandade Timão. É isso aí, meus amigos. Semana sem Coringão. A gente volta domingo na live pós-jogo, enfim. Logo depois da partida contra o Botafogo, teremos essa nossa live, certo, Dudu? Com certeza. É uma folga para nós também, né? 5 jogos seguidos aí, tudo. Somos jovens, mas também a gente também cansa. Então fica só pro próximo domingo aí. É isso então, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Até a semana que vem. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!